noite a todos, está no ar a edição dessa sexta-feira do nosso Connect Sport, último Connect Sport desse ano de 2023, como sempre recheado de muita informação do mundo dos esportes para vocês que nos acompanham. Já estamos em clima natalino aí, também já às vésperas aí de um ano novo, mas o Connect Sport segue a todo vapor nesse último programa do ano, como sempre trazendo muita informação do mundo dos esportes para vocês que nos acompanham, para encerrarmos a edição do nosso programa desse ano de 2023 com chave de ouro, trazendo as informações para vocês, tudo sobre o Mundial de Clubes. Na terceira colocação, o Al-Ahly venceu a equipe do Urawa Reds pelo placar de 4-2. Temos informações do mundo do esporte para você em primeira mão, trazendo informações também dos jogos do final de semana pelo futebol internacional, trazendo as perspectivas da temporada de 2024, do que podemos esperar dos clubes que subiram nessa edição da Série B e que vão disputar o Campeonato Brasileiro do ano que vem. Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense. Informações em primeira mão do mercado da bola, trazendo a perspectiva de como foi a temporada do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense e também da equipe do Palmeiras, e trazendo tudo o que aconteceu na grande final do Mundial de Clubes, onde infelizmente não deu para a equipe do Fluminense. O Manchester City venceu a partida por 4-0 e vamos destacar tudo em primeira mão. Portanto, é uma honra e um prazer imenso estar na sua companhia, da tela do seu computador e do seu smartphone, pelo YouTube e Facebook da Connect Brasil TV, e para vocês que nos acompanham pelo nosso canal de assinatura, o canal 15 para os assinantes da Rede Banda Larga. Vamos juntos, é um prazer imenso ter a sua audiência do nosso Connect Sport. Com tanto assunto, apresento para vocês nesta noite o nosso comentarista diretamente de Vitória, no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Daniel Godoy. Boa noite, Gomes, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí, para a tristeza de todo mundo, esse é o último Connect Sport de 2023. Mesmo assim, hoje está recheado. Vamos falar sobre a vitória do Al-Ahly diante do Urawa Reds por 4-2. Isso fez com que a equipe egípcia ficasse com o terceiro lugar no Mundial de Clubes. Falaremos também sobre a derrota do Fluminense diante do Manchester City por 4-0. E é claro, La Liga, Série A Team, Ligue 1, Bundesliga e muito mais. Então vamos que vamos, porque o Connect Sport de hoje está no ar. Bom, é isso aí. Então vamos abrir, Daniel, a edição dessa sexta-feira e nosso último Connect Sport do ano da melhor maneira possível, trazendo as informações do Mundial de Clubes. Mas não vamos falar da grande final nesse momento, a gente vai falar mais do decorrer do Connect Sport. Vamos sim abordarmos a disputa de terceira colocação do Mundial de Clubes, no qual o Al-Ahly do Egito acabou vencendo o Urawa Reds do Japão pelo placar de 4-2. No primeiro tempo, parecia que a equipe do Al-Ahly iria conseguir uma vitória mais tranquila. Chegou a abrir 2-0, aí o torcedor foi lá e falou: nossa, agora é goleada. Mas ainda assim, depois de o Al-Ahly abrir o placar com Ibrahim e Tchau, o Urawa Reds, equipe do Japão, acabou empatando com Kanté e Scholes. Já no segundo tempo, a equipe do Al-Ahly começou a dominar novamente, mostrou superioridade tanto tática quanto técnica e acabou marcando com Kaizumi e Malou de pênalti. Por curiosidade, o Malou acabou perdendo o pênalti em que o El Shaarawy defendeu e depois cobrou uma falta muito bem batida do meio estilo. Tudo bem que o El Shaarawy acabou dando uma ajudinha, mas mandou a bola para a rede e com esse resultado o Al-Ahly fica em terceiro lugar. Só uma curiosidade aqui, para quem não sabe, a equipe do Al-Ahly tem cerca de 35 milhões de torcedores. Sabia disso, Gomes? Sabia ser uma equipe muito populosa no Egito, e principalmente por já ter conquistado 11 Champions. 11 Champions é um time muito, onde já se fala que é muito popular no Egito. O próprio Pep Guardiola deu uma entrevista, concedeu uma entrevista no qual ele disse que foi passar férias no Egito, e lá no país só se fala do Al-Ahly, então é um clube de massa no país do Egito. E é o seguinte, né? O Egito, para quem não sabe, é um país com aproximadamente 110 milhões de habitantes. E é claro, pelo fato de o Al-Ahly ser praticamente hegemônico nesse país, é natural que tenha a maior torcida. Mas, enfim, falando um pouco sobre os números do jogo, o Al-Ahly teve 15 finalizações contra 10 do Urawa Reds, 7 chutes a gols do Al-Ahly contra 4 do Urawa Reds
E a posse de bola foi um pouco mais equilibrada, 53-47 para os equipes. E é isso. O Al-Ahly é um time que realmente é acostumado a jogar o Mundial de Clubes. Enfrentou o São Paulo em 2005, entendeu? Já enfrentou também a equipe do Corinthians em 2012, já venceu o Palmeiras em 2020/21. Acabou também perdendo para o Flamengo no começo do ano. E é isso. Parabéns à equipe do Al-Ahly por conseguir o terceiro lugar. Bom, é isso aí, essa grande disputa de terceiro lugar. Parabéns ao Al-Ahly, que venceu a equipe do Urawa Reds aí por 4-2 em um grande jogo, uma grande disputa pela terceira colocação do Mundial de Clubes 2023. Daqui a pouco a gente fala da grande final, no qual o Manchester City se sagrou campeão ao vencer a equipe do Fluminense por 4-0. Mas antes, vamos aqui trazer o nosso último giro de notícias do ano, do nosso Minuto do Esporte aqui dentro do nosso programa. Produção, pode colocar o Ilustra, porque temos várias informações para vocês em primeira mão aí do mundo do esporte. Bom, produção, pode colocar aí pra gente as imagens aí do mundo do nosso Ilustra, das notícias do esporte. Bom, vamos começar aqui falando sobre a Premier League, porque teremos pela primeira vez na história da Premier League uma árbitra apitando uma partida da primeira divisão. Rebecca Welch apitará a partida entre Fulham e Burnley. Tem grande importância para a Premier League por conta dos objetivos de ambas as equipes com um brilho especial para a história da competição. Nessa quinta-feira, os dois clubes confirmaram que o jogo será apitado por Rebecca Welch, a primeira árbitra feminina principal a comandar uma partida na Liga Inglesa. Rebecca Welch é uma das referências da arbitragem inglesa, ganhando espaço no futebol masculino nos últimos 2 meses, então muito bacana, um marco histórico para a história da Premier League. E vamos seguir aqui falando sobre a corrida São Silvestre. Depois da abertura oficial da programação da edição de 2023 da Corrida Internacional de São Silvestre, com o retorno de São Silvestrinha, agora as atenções se voltam para a retirada dos kits de participação, que uma das vezes será realizado entre os dias 27 e 30 de dezembro. A novidade fica por conta do local, que este ano ocorrerá no Expo Center Norte, Pavilhão Azul, na rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, em São Paulo. A programação para a retirada dos kits está definida da seguinte maneira: dia 27, 28 e 29 de dezembro será das 9 da manhã até as 8 da noite. E dia 30 será o dia 30 de dezembro, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Então não se esqueça, mais uma vez repetindo aqui, a retirada acontecerá no dia 27 a 30 de dezembro. Você que pretende participar da São Silvestre, na rua José Bernardo Pinto, número 333, Vila Guilherme, São Paulo. E a retirada dos kits, mais uma vez repetindo para vocês, dias 27, 28 e 29 ocorrerão das 9 da manhã às 8 horas da noite, e no dia 30 de dezembro, das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Vamos falar agora do CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, entidade sem fins lucrativos dedicada à formação dos atletas olímpicos, que concluiu que o ano de 2023, beneficiando mais de 15 mil esportistas no programa de formação de atletas, o número representou um crescimento significativo nos formadores pertencentes ao projeto, com um aumento neste ano de cerca de 300% em relação ao ano passado, aproximadamente 22 mil beneficiários, sendo competidores, comissões técnicas e árbitros profissionais ligados ao esporte. O trabalho do CBC aparece com os resultados nas últimos Jogos Pan-Americanos que aconteceu no Chile, onde o Brasil superou muitas expectativas com muitas medalhas. Vamos falar agora sobre a Superliga. A criação dessa competição europeia, de certa maneira, ela é muito polêmica, porque a gente tem bastante a abordar aqui, porque o projeto da Superliga, competição que reuniria as maiores potências do futebol europeu, foi relançado nessa quinta-feira, dia 21, após um parecer favorável da União Europeia. A competição prevê a participação de 64 clubes divididos em 3 divisões, com acesso e rebaixamento e classificação por méritos desportivos. A decisão de relançar a Superliga foi tomada após o Tribunal Europeu afirmar que nesta quinta-feira que a UEFA e a FIFA não podem punir os clubes que decidirem participar desse novo torneio. Segundo a decisão judicial, as normas da FIFA e da UEFA, que exigem uma autorização prévia para as novas competições de futebol e que proíbem clubes e atletas de participar de novos torneios sob risco de multas, sanções, são ilegais, pois configuram abuso de poder. Logo após a decisão do Tribunal Europeu, anunciada, Bernard Reichert, CEO aí da A22, responsável pela Superliga, comemorou o fim do monopólio da UEFA sobre o futebol. Ele soltou a seguinte frase, dizendo a seguinte colocação:
Conquistamos o direito de competir. O monopólio da UEFA terminou. O futebol é grátis. Os clubes agora estão livres de ameaça de sanções, livres para determinar o seu futuro, afirmou Richard. Levando em conta agora, vamos trazer as informações sobre o ex-jogador Lavezzi. Tudo porque o ex-jogador de futebol da seleção argentina, Ezequiel Lavezzi, de 38 anos, foi hospitalizado após ser esfaqueado por um familiar. Durante a festa no Uruguai, segundo o jornal El Observador, Lavezzi estava em uma festa na cidade de José Inácio quando precisou de um atendimento médico às 5 horas da manhã dessa terça-feira. Ele estava acompanhado de sua namorada e foi levado para o hospital Sanatório Cantegri, em Punta del Este. Vamos seguir aqui as nossas notícias. O técnico Ramon Menezes revelou nessa quinta-feira os 23 jogadores que farão parte da nossa seleção brasileira sub-23 no torneio pré-olímpico que será disputado na Venezuela entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024. Vale ressaltar para vocês que nos acompanham em primeira mão que essa competição vale vaga para Paris 2024 e vamos trazer para vocês aqui a convocação, que ficou da seguinte maneira: goleiros Mikael, Atlético Paranaense, Andrei, Gil Vicente e Matheus Donelli, Corinthians. Defensores: Vinícius Tobias, Real Madrid, Matheus, Internacional, Kaique, Almeria, Arthur, Acadêmica de Viseu, Robert Renan, Zenit, Mikael, Palmeiras, Luan, Red Bull Bragantino, Patrick, São Paulo. Meio-campistas: Andrei Santos, Nottingham Forest, Marlon, Vasco da Gama, Gabriel Peck, DC United, Gabriel Pirani, perdão, é que tem o P aqui, Gabriel Pirani, DC United, Danilo, Nottingham Forest, Alexander, Fluminense e Ronald, Grêmio. Atacantes: Marquinhos, Nantes, Giovani, Corinthians, Hendrick, Palmeiras, John Kennedy, Fluminense, agora sim Gabriel Peck, Vasco da Gama e Gabriel Biro, Corinthians. Seguindo aqui as nossas notícias aqui do nosso mundo do esporte, destacando para vocês resultados da Superliga Feminina de Vôlei, onde o Blue Vôlei acabou sendo derrotado para o Vôlei Bauru por 3-1. O Brasília acabou sendo derrotado para o Pinheiros por 3-2. Pela Superliga Masculina, Sara Cruzeiro venceu Minas por 3-0. O São José Vôlei venceu a Acadêmica de Vôlei por 3-1. NBA destacando alguns resultados para vocês, onde a equipe dos Kings acabou sendo derrotada para os Boston Celtics por 144-119. Os Pistons foi derrotado para o Utah Jazz por 119-111. A equipe dos Pelicans venceu os Cavaliers por 123-104. Destacando os Clears, que venceu os Pacers por 116-103. O Chicago Bulls venceu a equipe dos Spurs por 114-95. Os Timberwolves venceram os Lakers por 118-111 e os Trail Blazers venceu a equipe do Wizards por 117-118. NBB Novo Basquete Brasil, o Cerrado acabou vencendo o São Paulo por 82-74. União Corinthians foi derrotado para o próprio Corinthians por 92-82. Caxias do Sul acabou vencendo o Pinheiros por 73-64. O Mogi acabou sendo derrotado para o Franca por 75-64 e o Fla Basquete, que venceu o Basquete Cearense por 77-74. Agora temos um vídeo ilustra para vocês, porque mais uma vez o Campeonato Turco nos reserva uma notícia negativa. Já noticiamos aqui o presidente do Karagümrük que agrediu o árbitro. Tivemos também na edição da quarta-feira noticiando na partida onde um pênalti não marcado, o clube acabou deixando o campo. E agora tivemos aí uma briga entre a partida entre o Bursaspor e Denizlispor pela terceira divisão da Turquia, que terminou em pancadaria generalizada. Torcedores arremessaram objetos nas arquibancadas e jogadores trocaram agressões em campo no túnel do vestiário. Temos o vídeo aí, tiver com áudio, produção, pode colocar aí pra gente.
mais uma vez cenas lamentáveis do campeonato turco. Esperamos que a Federação Turca, de certa maneira, se posicione de uma maneira mais firme para que esses fatos não acabem ocorrendo em mais vezes aí no campeonato turco. Bom, vamos trazer as informações do nosso Connect Sport agora. Produção, antes a gente tem que destacar o futebol amador aqui da nossa região, antes de falarmos do futebol internacional. Para você que é amante do futebol amador e quer acompanhar um jogo sábado, convido vocês para o rachão de final de ano entre amigos do Rachão do CSU e os amigos do Market da Várzea, comandado aí pelo Robson Metralhas aqui da cidade da Coab. Grande Robson Metralhas. O jogo acontecerá sábado, 7h30 da manhã, e para você acompanhar essa partida, basta você levar 1 quilo de alimento não perecível, de certa maneira, para fazermos o bem e de coletarmos aí uma cesta básica aí para as famílias necessitadas. Destacando que acontecerá na Arena do CSU, no Ariston, em Carapicuíba. Mais uma vez, repetindo para vocês, não se esqueça de comparecer nesse grande evento, rachão de fim de ano, entre amigos do CSU e amigos do Market da Várzea, sábado, 7h30 da manhã, levar 1 quilo de alimento, e destacando também que o jogo acontecerá na Arena do CSU, Ariston, em Carapicuíba, próximo aqui da Connect Brasil TV. Bom, vamos seguir com o nosso Connect Sport, agora sim destacando o futebol internacional. Alguns campeonatos pela Europa já pararam, mas outros já continuam, como o Boxing Day na Premier League e outros campeonatos que vamos destacar para vocês. Bom, pela Premier League tivemos aí o Crystal Palace empatando com o Brighton por 1-1. Teremos o jogo entre o West Ham e Manchester United, o Tottenham enfrentando o Everton, Liverpool que enfrenta o Arsenal, grande jogo nessa rodada do campeonato inglês, e o Wolverhampton que enfrenta o Chelsea. Série A Team, campeonato italiano, teremos os jogos entre Frosinone e Juventus, Milan e Salernitana, Inter de Milão e Lecce, e Roma enfrentando o Napoli. Pela La Liga, tivemos a vitória do Real Madrid diante do Alavés por 1-0 e teremos o Atlético de Madrid entrando em campo contra o Sevilha. Saudi Pro League, destacando para você o Al Hilal, que venceu o Al Aba por 7-0, o Al Hazen foi derrotado para o Al Ahly por 4-0, o Al Nassr venceu o Al Ettifaq por 3-1 e o Al Ittihad entra em campo contra o Al Hayed. Bom, Daniel, o que você nos destaca nesses últimos jogos pela Europa nesse ano de 2023? Vamos lá, começando pelo Campeonato Espanhol. Só vou falar uma partida aqui. Ontem, o América do México acabou vencendo o Barcelona pelo placar de 3-2. Assume, você que está assistindo esse programa não sabia desse jogo. Não sabia. Pode assumir, entendeu? No geral, é o seguinte, entendeu? O Barcelona não vive em bom momento, vem fazendo uma temporada abaixo das expectativas, é apenas o terceiro colocado do Campeonato Espanhol. Tudo bem, até aí é natural, só que é muito abaixo, entendeu, do que se espera de um time como o Barcelona. Venceu também no último final de semana o Almeria por 3-2, de maneira bastante sofrida. Alguns jogadores, como por exemplo o João Cancelo, o Lewandowski, não estão rendendo o que se espera. O João Félix também acaba oscilando bastante. Mas é isso, ontem o América do México acabou vencendo o Barcelona por 3-2. Destaque para Quiñones, que acabou marcando 2 vezes. O Barcelona ainda descontou com o Yamal, grande promessa do futebol por aí, com apenas 16 anos, de olho nele. Gulu também fez para o Barça, só que o gol do América Mineiro foi marcado por Martín, né, que marcou o gol da vitória do América do México. Agora sim, pela La Liga, o Real Madrid, o líder, acabou vencendo a equipe do Alavés pelo placar de 1-0. Mesmo jogando com o time misto, o Real Madrid teve total controle do jogo e acabou vencendo com o gol de Lucas Vázquez. Amanhã teremos o Atlético de Madrid, que enfrenta o Sevilha. O Sevilha realmente vive uma temporada péssima. Atualmente está em 15º lugar com 16 pontos. Foi também eliminado na fase de grupos da Champions League e, para piorar, ficou como lanterna do campeonato. Mesmo com jogadores como, por exemplo, Rakitic, Sérgio Ramos, o Sevilha vem fazendo uma temporada desastrosa até aqui. Sobre campeonato inglês, teremos uns jogos bacanas. West Ham e Manchester United, 2 times que fazem campanhas totalmente parecidas. Atualmente, a equipe do Manchester United está em 7º lugar com 28 pontos. Do outro lado, a equipe do West Ham está em 9º com 27. O Manchester United vem caindo muito, mas muito de produção, embora tenha empatado com o Liverpool em 0-0 no último final de semana. Se o campeonato acabasse hoje, eles não conseguiriam vaga nem na Liga Conferência do ano que vem. Para vocês terem ideia,
do quanto que a temporada do Manchester United é desastrosa. E aqui o melhor jogo do ano, entendeu? O melhor jogo da rodada, melhor jogo do final de semana. Teremos Liverpool e Arsenal. Disputa pelo título da Premier League. Atualmente o Arsenal está em primeiro lugar com 39 pontos e o Liverpool aparece em segundo com 38. Ou seja, quem vencer assumirá a ponta. Para fechar a Premier League, falaremos também sobre o Wolverhampton e Chelsea. O Chelsea, que continua sempre no meio da tabela desde o ano passado, agora está em 10º lugar com 22 pontos, enfrenta a equipe do Wolverhampton em 13º com 19. Apesar disso, a equipe do Wolverhampton está bem longe da zona do rebaixamento. O 18º colocado está com 9 pontos. Isso mostra que a equipe do Wolverhampton está bastante tranquila. Sobre campeonato italiano, a líder, a Inter de Milão, enfrenta a equipe do Lecce. A Inter de Milão que vem fazendo uma temporada muito boa até aqui, entendeu? Embora tenha ficado em segundo lugar na fase de grupos da Champions League em seu respectivo grupo, no campeonato italiano eles realmente estão sobrando. Destaque para Lautaro Martinez, que há muitos anos vem jogando muito, mas muito bem. Todo jogo ele marca golaço. Bom jogador também é o Thuram, rápido, entendeu? Que acaba sendo um ótimo coadjuvante. O Milan, terceiro lugar com 32 pontos, enfrenta o Lanterna, que está em 20º com 8, a Salernitana. Portanto, vejo que o Milan, se tiver em um dia bom, tem tudo para meter uma goleada. É claro que às vezes o Milan acaba dando uns tropeços desnecessários, só que se tiver um dia bom, consegue sim fazer um bom jogo, consegue ganhar sem muitas dificuldades. O segundo colocado, a Juventus, enfrenta a equipe do Frosinone. A Juventus está em segundo lugar com 37 pontos, a 4 de desvantagem em relação à Inter de Milão, que possui 41, enfrenta um adversário considerado até que tranquilo. E para fechar, teremos um jogo bem legal, Roma e Napoli. O Napoli, que acabou nessa semana sendo eliminado na Copa da Itália, perdendo de 4-0, não foi nada legal, enfrenta a equipe da Roma. Atualmente, o Napoli está em quinto lugar com 27 pontos. Isso significa, se caso o atual campeão nacional continuar em quinto, ele ficará fora da Champions League. Se acabasse hoje, conseguiria uma vaga na Liga Europa. E a equipe da Roma atualmente está em oitavo lugar com 25 pontos. Teremos também Paris Saint-Germain e Lens. Paris Saint-Germain, enfim, vai ganhar tranquilamente. E boa disputa entre Bayer Leverkusen e Augsburg e Bayern de Munique e Hoffenheim. Atualmente, o time de Xabi Alonso, o Bayer Leverkusen, está em primeiro lugar com 42 pontos. A equipe do Bayern de Munique, eu acho que nunca teve tanta dificuldade para assumir a ponta. Está em segundo com 38. Olha, eu acho que esse campeonato alemão vai ser decidido nas últimas rodadas, entendeu? Acredito que o Bayern de Munique não vai sobrar assim não. Só que é o seguinte, né? O Bayern de Munique, em um cenário normal, até poderia assumir a liderança. Só que o Xabi Alonso não deixa, entendeu? Porque o Bayer Leverkusen não perde e vem jogando um ótimo futebol. Se pá, atualmente é o time mais organizado do mundo taticamente. E é isso aí, esses são os destaques de hoje. É isso aí, a bola segue rolando pelos principais campeonatos europeus e agora a gente vai voltar para falarmos aqui sobre a temporada 2024, esse quadro que foi idealizado pelo nosso comentarista Daniel Godoy, onde a gente frisa o que podemos esperar dos clubes para a próxima temporada. E nesse primeiro bloco, a gente vai falar dos clubes que subiram dessa Série B e disputarão o Campeonato Brasileiro Série A de 2024. E vamos começar falando pelo próprio campeão, o Vitória, que fez uma Série B muito consistente sob o comando do Léo Condé, um time muito dinâmico, com grandes destaques como Léo Gamalho, o Osvaldo também. E é um time que já promete se reforçar para a próxima temporada, não é mesmo, Daniel? É isso mesmo, Gomes. Série B realmente é muito mais difícil e o Vitória está bem ativo no mercado. Fez uma ótima temporada no ano passado, para vocês terem ideia. Quase foi rebaixado para a Série C, para a Série D, na verdade, entendeu? Porque atuava na Série C. E depois conseguiu se recuperar e agora foi para a Série B e foi direto para a Série A como campeão. Impressionante a fase que vive o Vitória. É impressionante também, enfim, a mudança de rumo que esse time tomou.
Mas vamos lá. Tem alguns jogadores que terão seus contratos renovados até o final de 2024. Todos eles, hein? Serão Camatunga, Felipe Vieira, Osvaldo, um dos grandes destaques dessa equipe do Vitória na Série B, Zé Hugo, Léo Gamalho, o craque do time, e Rodrigo Andrade. Vai ter alguns jogadores que vão sair, como por exemplo, Alan Pedro, que vai para o Cascavel, Alisson Santos para o Figueirense, Gabriel Santiago vai para a Ponte Preta, Matheus Moraes para o Yokohama, Juan Nascimento, na verdade, vai para o Figueirense, Charles para o Hellas Verona e Eduardo para a Portuguesa. Ambos são por empréstimo. Já tem alguns reforços também, como por exemplo o volante William Oliveira, o lateral esquerdo Patrick Calmon e o zagueiro Christian Zapata. Já estou aqui dando spoilers sobre o mercado da bola. Quem pode chegar também, enfim, o Vitória está querendo muito, mas muito contratar, até para fazer uma Série B mais competitiva. Vai estar de olho no atacante Caio Dantas, no lateral Matheus Bidu do Corinthians, atacante o Wellington Silva do Cuiabá, goleiro Hugo Souza do Flamengo, goleiro Raus do Vasco, o meia Marcelinho Moreno e o atacante Eric Castilho. E é isso aí. O Vitória é o seguinte, entendeu? O Vitória vai entrar nessa Série A como azarão, assim como todos os outros times que subiram, como o Atlético Goianiense, a equipe do Juventude, enfim. Acredito que o Vitória vai lutar para não cair até as últimas rodadas. Mas é óbvio, se conseguir se reestruturar adequadamente, se montar um time competitivo e se trazer um técnico que consiga implementar o melhor modelo de jogo para os jogadores que o elenco possui, poderá sim fazer uma Série A digna. Bom, e agora vamos seguir analisando o time que foi vice-campeão dessa edição da Série B, que foi o Criciúma. O time do estádio do Heriberto Rios fez uma grande temporada sob o comando de Cláudio Tencati, com alguns destaques individuais também, como o atacante Éder, que foi um dos pilares ofensivos dessa equipe do Criciúma. O Criciúma fez uma campanha para garantir a sua volta à Série A após 10 temporadas. Como você mesmo disse, Gomes, o Criciúma, após 10 temporadas, está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não trouxe nenhum reforço, mas está buscando se movimentar no mercado. Tem, por exemplo, alguns jogadores com um contrato até 2024, como, por exemplo, Rodrigo, Barreto, Claudinho, Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel, jogador bastante experiente, Éder, João Carlos e Lohan, na verdade. E muitos jogadores já deixaram a equipe, entendeu? Como, por exemplo, Rômulo, Christopher, Léo Cortes, Miqueias, Ryan, Matheus Mancini, Thiago Marques, Neilton, Vinícius, Fernando Canezin, Ítalo Melo, Cristóvão, Éder, Alisson. É isso. Olha, eu acho que o Criciúma, com todo respeito, não vai conseguir fazer muita coisa nessa Série A, principalmente porque é um time com menor poderio financeiro em relação aos outros. Além disso, não disputa a Série A há 10 anos, desde 2014, quando o Criciúma acabou sendo rebaixado em 20º lugar. E muitos torcedores nem esperavam que isso acontecesse, entendeu? Só pelo fato de subir já é algo totalmente digno para essa equipe. Bom, e seguindo aqui analisando os clubes que subiram dessa edição da Série B, vamos analisar o Juventude, o time do estádio do Alfredo Jaconi, diretamente do Rio Grande do Sul, com o técnico Thiago Carpini, conseguiu fazer uma grande campanha e na última rodada garantiu seu acesso para a Série A 2024. É isso mesmo, Gomes. Após um ano, junto com o Atlético Goianiense fora da Série A, depois do rebaixamento, o Juventude está de volta à primeira divisão. E olha o time que está se movimentando no mercado, entendeu? Quem chega? Atacantes Cleilton e Edson Carioca. Também pode chegar Everton também, né? O lateral direito, Everton. O volante, Kaique Gonçalves e Jean Carlos. Tem outros que também podem chegar ainda, entendeu? Como, por exemplo, Lucas Freitas, do Grêmio, Everton, do Sport e Gabriel Inocêncio, do Santos.
já saíram alguns jogadores, como por exemplo o lateral Reginaldo, o volante Ilmer e Vini Paulista. Eu vejo que o Juventude vai acabar lutando para cair, realmente, porque é um time bastante limitado tecnicamente e se conseguir ficar em 16º lugar, vai ser uma grande, mas muito grande conquista, entendeu? Porque o time do Juventude realmente, aos poucos, está crescendo mais no futebol, porque há muitos anos atrás, quando eu comecei a acompanhar esse esporte, eles estavam na Série C do Brasileirão, estavam na Série C e conseguiu ainda disputar a Série A por 2 anos consecutivos. E mais dessa vez, acredito que o Juventude vai acabar sendo rebaixado. Bom, e agora vamos seguir destacando o Atlético Goianiense. O time comandado pelo técnico Jair Ventura garantiu a sua classificação emocionante ao seu acesso na última rodada e agora volta a disputar a Série A após um ano. Como eu mesmo falei, né? O Atlético Goianiense foi rebaixado e subiu junto com o Juventude e já está se movimentando bastante no mercado também, como por exemplo o atacante Marco Antônio, o meia Arauz, Matheus Jussa, volante, o meia Palácios também, o atacante Romarinho do Fortaleza e olha quem pode pintar também no Dragão é Wagner Love e Guilherme Romão. Já tem também vários jogadores que saíram, como por exemplo Diego Loureiro do Botafogo, que pertence, Alex Vinícius, Luiz Felipe, Lucas Rocha, Emerson Santos, Lucas Esteven, Rodrigo Soares, Matheus Salles, Marcos Serrato, Renato, Shailon, um dos grandes destaques da equipe, Samuel, Gustavo Coutinho também deve sair, ele que foi o artilheiro da segunda divisão, com 13 gols marcados, Matheus Peixoto, Matheus Regis e David Braga. E também tem o Ramon do CRB, que voltará de empréstimo e possivelmente será aproveitado. E é isso, o Atlético Goianiense, eu acho que desses times que subiram, é o que tem mais, acho que casca, entendeu? Mais condições de permanecer na Série A. Porque é um time que é acostumado a jogar a Série A mais do que todos os outros, entendeu? O Atlético Goianiense já tem muita experiência na Série A e acredito que isso não é novidade para eles. Mas é óbvio, precisa, enfim, montar um plantel bastante competitivo para que o rebaixamento não aconteça. Bom, é isso aí. Então, já seguindo o gancho do que o Daniel citou aí sobre o Wagner Love, nós temos essa informação no nosso giro de notícias do mercado da bola. E vamos começar nosso último giro de notícias do ano, edição dessa sexta-feira, trazendo as informações para vocês. O Paulo Guerreiro não permanecerá na LDU do Equador para a próxima temporada. O atacante fez 20 jogos, marcou 8 gols e garantiu o título da Copa Sul-Americana neste ano pelo clube equatoriano e deve deixar a equipe do Equador. A Atlético Goianiense, como mesmo nosso comentarista Daniel citou, negocia a contratação de Wagner Love, que disputou a última temporada, a última Série B, pela equipe do Sport. Santos pretende negociar Lucas Lima nesta janela de transferências. O alto salário é um entrave para a permanência do atleta na equipe da Vila Belmiro. Grêmio tenta a contratação do zagueiro Lucas Freitas, que pertence ao Palmeiras e está emprestado à Chapecoense. Vamos falar agora do Goiás, que acerta a contratação do treinador Maurício Barbieri. Ele chega para substituir Armando Evangelista, por técnico português, que dirigiu o clube na última temporada e no ano que vem tem como a principal missão garantir o acesso da equipe do Goiás na Série B. Vamos falar agora para vocês que nos acompanham do Santos, que prepara uma oferta por Douglas Costa, que se encontra livre no mercado. Porém, a própria direção, cúpula santista, enxerga o negócio como difícil. São Paulo avalia preparar uma oferta pelo zagueiro Robert Renan do Zenit. E encerrando aqui o meu giro de notícias, Corinthians encaminha o empréstimo do goleiro Ivan ao Coritiba para a próxima temporada. Vamos seguir as nossas notícias com o nosso comentarista Daniel Godoy. O Vitória acerta a contratação do zagueiro colombiano Christian Zapata, que atuou pelo Milan e o seu contrato termina em 2024, como eu mesmo frisei no Quem Chega, Quem Sabe. O Santos encaminha a contratação de Casares, que disputa o Brasileirão pelo América Mineiro. Vai lembrar que o Meia também já teve passagens por Atlético Mineiro, Corinthians e Fluminense.
Inter Miami acerta a contratação de Luis Soares, de 36 anos. E como vocês já lembram, Luis Soares que este ano atuou pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro e fez uma campanha sensacional. Tanto é que foi eleito o craque do Brasileirão de 2023. O Corinthians acerta a contratação do volante Ranieri do Cuiabá por 13,5 milhões de reais. E para fechar, o Corinthians tem interesse na contratação de Logos do Augsburg. O meia de 26 anos foi revelado pelo Internacional. Essas são as notícias de hoje. Bom, agora vamos seguir o nosso Connect Sport, trazendo aqui para vocês as perspectivas dos clubes que disputaram a última edição do Campeonato Brasileiro Série A para o ano de 2024. E vamos começar analisando a equipe do Flamengo, que fez uma temporada muito abaixo das expectativas, perdeu muitos títulos aí sob o comando técnico do Vitor Pereira, e agora parece, depois o Jorge Sampaoli chegou, mesmo chegando à final da Copa do Brasil, não convenceu no desempenho do time, e agora o Tite assumiu, e nesse final de temporada o Flamengo conseguiu engrenar e garantiu a vaga direta para a Copa Libertadores. O que podemos esperar, Daniel, desse Flamengo comandado pelo técnico Tite para o próximo ano? Olha, vamos lá, o Flamengo precisa de reforço. Eu acredito que o Flamengo precisa principalmente de lateral direito, porque acredito que Mateuzinho, Wesley e Varela não estejam à altura do clube. Acho que também precisa de mais um zagueiro para fazer companhia ao Fabrício Bruno e também um lateral esquerdo para disputar a reserva com o Ailton Lucas. E é óbvio, mas o Flamengo já está, enfim, já está contratando, já está se movimentando no mercado. Vai lembrar que ano que vem o presidente atual, Rodolfo Landim, vai querer eleger seu sucessor. Portanto, vai querer, enfim, meter a mão no dinheiro, entendeu? Vai querer meter a mão no dinheiro. Então vamos lá. Quem chega? O Flamengo acertou a contratação de De La Cruz, do River Plate, por 79 milhões de reais. Quem pode chegar também é o atacante Luiz Henrique, que está no Betis, e o zagueiro Léo Ortiz, do Bragantino. Ele que foi um dos grandes destaques da equipe do Campeonato Brasileiro. Tem outros jogadores que podem sair também, é Wesley, que recebeu sondagem da Premier League, Santos, ele que ano passado foi campeão da Libertadores, nessa temporada acabou perdendo espaço por cometer muitas falhas, deve ir para o Botafogo. Outro jogador que deve sair também, mas acho que não, Everton Ribeiro, que está com a renovação bastante encaminhada. E esses aqui são certos que vão sair, como por exemplo Rodrigo Caio, que vai buscar um novo clube, e Felipe Luiz, que acabou encerrando a carreira. E é isso. Temporada do Flamengo de 2023 eu acho que foi desastrosa, só não foi pior do que a do Santos, porque a do Santos foi, enfim, o time foi rebaixado, mas por conta das expectativas, principalmente no começo do ano, devido aos títulos da Copa do Brasil no ano passado, da Libertadores, a equipe do Flamengo deixou muito, mas muito a desejar. E ainda quase ficou de fora da fase de grupos da Libertadores, logo de cara. Quase teve que começar a fase prévia. Deu sorte porque o Internacional, na última rodada, acabou vencendo a equipe do Botafogo. Senão, a temporada teria sido mais desastrosa ainda. E óbvio, eu manteria o técnico Tite. Acredito que com novos reforços, uma temporada bem feita, pode fazer com que a equipe do Flamengo consiga novos frutos para 2024. E é isso. Bom, e agora vamos falar do rival do Flamengo, o Fluminense, que fez uma grande temporada. Vale destacar, o Fluminense foi campeão carioca, campeão da Libertadores, chegou à final do Mundial de Clubes. Infelizmente não foi campeão do Mundial, mas não podemos deixar de enaltecer o grande trabalho do técnico Fernando Diniz e a excelente campanha do Fluminense neste ano de 2023, Daniel. É isso mesmo, Gomes. Quem imaginava no começo do ano que o Fluminense seria campeão da Libertadores, principalmente por ter menos investimentos em comparação a outras equipes, como por exemplo do próprio futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras, além também do River Plate, do Boca Juniors, enfim, times que costumam ir longe nessas competições, e mesmo assim o Fluminense foi campeão. Acredito que a derrota do Manchester City por 4-0 não apagará a temporada brilhante que fez a equipe do Fluminense. E precisa ficar de olho, entendeu? Porque vai perder peças importantes. Alguns reforços já chegaram, só um na verdade, né?
como por exemplo de Antônio Carlos, zagueiro que estava no Orlando City. Quem deve chegar também é o meia Renato Augusto, que não teve seu contrato renovado com o Corinthians, e vai ter outros que vão sair, como por exemplo Gabriel Martins, que ficará em definitivo na Ferroviária por empréstimo. Quem vai sair também é o William Bigode, que pertence ao clube e agora vai para o Santos. Quem deve sair? Nino, André, Caio Paulista. Nino e André primeiro, né? Vou falar deles. Possivelmente estão recebendo sondagens do futebol europeu. Quem vai sair também é Caio Paulista, que ficará em definitivo no São Paulo. E também Léo Fernandes, que está em fim de contrato. Alguns jogadores voltam de empréstimo, como por exemplo o lateral Calegari do Los Angeles Galaxy e o Luan Freitas, que está no Londrina, além de David Duarte, zagueiro do Bahia. É isso, o Fluminense fez uma temporada muito boa até aqui e a expectativa é que a equipe consiga, entendeu? Repor jogadores à altura. Acho que o Fluminense deve continuar nessa mescla de jogadores experientes e jogadores jovens. Porque, querendo ou não, é o seguinte, experiência é importante, porque, por exemplo, atletas como o Marcelo e o Felipe Melo são peças fundamentais em momentos decisivos para lidar com o psicológico do time, mesmo quando às vezes não estejam bem tecnicamente. Além disso, enfim, a juventude traz, uma nova forma do futebol, traz também velocidade, como, por exemplo, do atacante John Kennedy, que fez uma temporada simplesmente sensacional. Acredito que o Fluminense poderá fazer uma temporada tão boa quanto foi 2023. Bom, e agora vamos fazer uma projeção do que podemos esperar dos clubes paulistas, Daniel, começando pelo atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo, que sob o comando técnico do Dorival Júnior fez uma grande temporada neste ano de 2023. A técnica fica até feliz aqui, o Gustavo, que é São Paulino fanático, de ver o escudo dele aí sendo exibido no programa. É isso mesmo, Gomes. São Paulo cumpriu seu papel, que era conquistar um título nacional que não vinha desde 2008, quando foram campeões brasileiros. Depois disso, só conseguiu uma Copa Sul-Americana em 2012, além do Campeonato Paulista de 2021. E isso é muito pouco para um time com uma história tão grande que foi a do São Paulo. Campeão da Copa do Brasil, não tem muito o que dizer. Esse ano é o seguinte, eu acho que poderia ter feito um Campeonato Brasileiro melhor. Tudo bem que foi campeão da Copa do Brasil em setembro, mas o número me incomodou, porque a equipe só venceu apenas um jogo fora de casa, que foi contra o Bahia na 36ª rodada, e foi sofrido. E dessa forma, por conta desses pontos que o São Paulo acabou perdendo fora de casa, a equipe em alguns momentos chegou a lutar para não cair. Portanto, vejo que o técnico Dorival Júnior precisa concentrar mais o time em relação a isso, a conseguir mais vitórias fora do Morumbi. De resto é isso, São Paulo, conseguiu cumprir seu papel, que foi vencer a Copa do Brasil pela primeira vez em sua história, e com isso conseguiu uma vaga na fase de grupos da Libertadores. E é óbvio, né? Quem sabe trazer reforços pontuais pode fazer com que a equipe consiga uma temporada ainda melhor. Já trouxe alguns jogadores, como por exemplo o atacante Eric, o volante experiente Luiz Gustavo, que atuou no Bayern de Munique, jogou também no Olympique de Marselha, no futebol turco, atuou também pela seleção brasileira na Copa de 2014, é um dos reforços para a temporada, além também do Gustavo Boladilha, meia do Cerro Porteio. Inclusive, eu acabei anunciando a contratação desse atleta no mercado da bola. Quem podem chegar também? Emanuel Martínez, atacante do América do México, Ferreirinha do Grêmio, além de Pedro Raul, do Toluca do México. Aí eu não sei se o torcedor do São Paulo está feliz ou triste com essa notícia. E também Caio Paulista, que deve ser comprado em definitivo do Fluminense. E é isso. Quem também pode sair? Zagueiro Beraldo, Paris Saint-Germain está de olho nele. O Beraldo realmente vai acabar saindo para o futebol europeu, na minha opinião, porque é um zagueiro simplesmente diferenciado, entendeu? É um zagueiro rápido, é bom também no 1 contra 1, cabeceia bem. E é isso, acredito que terá um futuro brilhante pela frente. Além também que deve sair Mendes, Luan e Natan. E agora eu vou falar os que saem em definitivo. Todos eles estão em fim de contrato, como por exemplo Belém, o goleiro Felipe Alves, que acabou não rendendo, Alexandre Pato, David e Erisson. Além de Rai Ramos, que deve ir para o Ceará.
E quem renovou foi o Wellington Rato, um dos grandes destaques da equipe do São Paulo nessa temporada. Seu contrato termina em 2025, entretanto, a diretoria decidiu renovar por mais um ano. Portanto, acabará em 2026. E Nicão, que volta de empréstimo juntamente ao Cruzeiro, e o técnico Dorival Júnior não descartou a chance de reaproveitá-lo. E é isso, esses são os destaques do São Paulo. Frisando também talvez a renovação de Lucas, né? 3 anos aí de contrato com a equipe do São Paulo nesse novo vínculo. Bom, vamos falar agora, Daniel, do Palmeiras. O atual campeão brasileiro, o Palmeiras, numa arrancada sobrenatural, no momento em que o Botafogo oscilou, o Palmeiras cresceu e conquistou mais um campeonato brasileiro em sua história. O Palmeiras, que foi campeão paulista novamente, passou um perrengue no meio da temporada, a torcida chegou a protestar, mas foi campeão brasileiro, deu tudo certo e conseguiu novamente conquistar o título, o seu 12º título de sua história. Parabéns à equipe do Palmeiras. E é isso, a tendência é que o Palmeiras continue disputando títulos nos próximos 5, 6 anos no mínimo. Isso é óbvio, né? Se continuar mantendo a diretoria responsável financeiramente, porque isso é bastante importante para o clube. Já conseguiu 2 reforços, como por exemplo Aníbal Moreno, que do Racing, e Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, um dos grandes destaques da equipe celeste. Quem pode chegar? O meia Cauli do Bahia, Caio Alexandre do Fortaleza, Carlos Vinícius, centroavante do Fulham da Inglaterra, e também Caio Jorge, ex-Santos. Alguns jogadores que devem sair: Jailson, volante em fim de contrato, Merente, e além de Matheus Fernandes, que vai para o Bragantino. Quem pode sair é Arthur, entendeu? Que vai para o Zenit por 80 milhões de reais. Outros jogadores que podem sair é Atuesta, Jorge, e o Palmeiras também acabou renovando com o lateral direito Marcos Rocha e o goleiro Marcelo Lomba até o fim de 2024. Tem outros jogadores que também voltam de empréstimo, como por exemplo Brian Angulo do Orlando City, Jorge do Fluminense, como eu mesmo disse, Lucas Estives do Atlético Goianiense, Vitinho do Vålerenga da Noruega, Remy na verdade, do Dallas, e Lucas Freitas da Chapecoense. E é isso, acredito que ano que vem o Palmeiras voltará a disputar grandes títulos. Bom, e agora não podemos deixar de encerrar na edição dessa sexta-feira do Connect Sport sem falarmos da grande partida que tivemos no Mundial de Clubes. Infelizmente não deu para a equipe do Fluminense conquistar o seu título inédito e o Manchester City também foi campeão pela primeira vez no Mundial ao vencer a equipe do Fluminense pelo placar de 4-0. É isso, Gomes. Não deu para o Fluminense. É óbvio, o Manchester City era favorito porque realmente possui uma equipe superior, tem jogadores mais renomados, como por exemplo, só o Phil Foden vale mais do que o time do Fluminense inteiro junto. Mas o que ficou surpreso mesmo foi o placar de 4-0, isso que chamou bastante atenção. Eu vou falar aqui os números do jogo. O Manchester City teve 15% da posse de bola contra 5% do Fluminense. 8 chutes a gols contra 2 do Fluminense e 55% da posse de bola contra 45% do Fluminense. O que desestabilizou bastante também o jogo também para a equipe do Fluminense foi tomar um gol logo muito cedo. Com 40 segundos, Julian Álvares acabou abrindo o placar com o chute do Ake, que foi na trave, e olha, o Fábio fez uma grande defesa. Ele também foi muito importante nessa partida. Se não fosse ele, o Fluminense poderia ter tomado um 5, 6, 7-0. Para esse cara, realmente, a idade é apenas um número. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense acabou fazendo 2-0 com um gol contra do Nino. Eu realmente fiquei com muita pena. O Rodri, que fez um jogo sensacional, é impressionante. É um jogador que finaliza bem. Além disso, tem um ótimo passe vertical para quebrar as linhas. E deu esse passe para o Phil Foden cruzar. Esse que foi eleito o melhor jogador em campo e de maneira bastante merecida, porque o que esse cara jogou hoje foi brincadeira.
além do gol, foi bastante perigoso, deu muito, mas muito trabalho para o lateral direito Samuel Xavier e para toda a defesa do Fluminense. Acabou fazendo 2-0 o Manchester City com o Nino. Depois, Phil Foden marcou dele após bela jogada de Álvares pela ponta esquerda, e o Phil Foden teve apenas o trabalho de empurrar para a rede. Além disso, é uma ótima troca de passes com o Matheus Nunes. O Álvares acabou fazendo o segundo gol dele no jogo. Enfim, que atuação da equipe do Manchester City. E olha, vejo que o Fluminense está dando graças a Deus que Kevin De Bruyne e Haaland não estiveram em campo. Apesar disso, é o seguinte, eu acho que, por exemplo, como eu mesmo frisei na minha análise, a derrota de hoje não apaga a temporada sensacional que o Fluminense fez. Após a derrota, o torcedor estava bastante orgulhoso com a equipe. Eu realmente tive o mesmo sentimento quando o Flamengo acabou perdendo o Mundial para o Liverpool em 2019. Aquele sentimento de orgulho, entendeu? Eu realmente tive a mesma sensação. Voltando agora a falar um pouco sobre o jogo, não posso deixar de falar do Marcelo, que hoje não teve uma boa atuação, principalmente por ter falhado no primeiro gol, entendeu? No primeiro gol, ele deu uma pichotada pra frente e o Ake acabou mandando a bola na trave, e no rebote o Álvares acabou abrindo o placar. O meio de campo do Fluminense hoje não funcionou, entendeu? Eu não posso deixar de falar também, principalmente na primeira etapa, em que o Fluminense tocava a bola, toques curtos dentro da grande área, entendeu? Dentro da grande área. E mesmo assim, os jogadores do Manchester City não conseguiam tomá-la. Apesar disso, ficou só nisso mesmo, porque o time do Fluminense tinha muita dificuldade de jogar no sistema ofensivo, sabe? Estava muita dificuldade de jogar no sistema ofensivo, tomou pressão do começo ao fim, e como eu mesmo disse, se não fosse o Fábio, eu poderia ter tido um 6-0. E o Fluminense acabou igualando também o Santos, que em 2011 perdeu para o Barcelona por 4-0, aquele Barcelona de Neymar. Após o apito final, Felipe Melo também acabou saindo nos tapas com o Walker, que inclusive fez um ótimo jogo novamente. É o melhor lateral direito do mundo na atualidade. Que jogador, é impressionante. Mas é isso, parabéns à equipe do Manchester City. Já era de se esperar, né? Pelo nível técnico elevado, o City, atuando no meio de sua temporada, chega no ápice do vigor físico, conseguiu neutralizar principalmente as ações de jogo do Fluminense, o repertório do meio de campo, sem deixar o time criar, sem deixar o time criar alternativas, principalmente pro Germancano, a bola chegar no Kenny e no John Arias, fechou as posições também de laterais, e dificultou um pouco a vida do Fluminense. Tomar um gol cedo também acabou atrapalhando a vida do Fluminense, que de certa maneira talvez ali insistiu muito nesse mesmo esquema de jogo. O técnico Fernando Diniz tentou fazer umas alterações sem mudar, de certa maneira, sem mudar a estrutura tática, mas não possibilitou o time a criar grandes recursos e chances a gol. Manchester City conquista o título com todos os méritos, e de certa maneira o Fluminense também temos que enaltecer a grande qualidade do time do Fluminense, que fez uma grande temporada e de certa maneira, mesmo com essa perca do título mundial, encerra o ano de 2023 como talvez o melhor ano da sua história, pela conquista da Copa Libertadores e por tudo que produziu até aqui nessas 71 partidas nesse ano de 2023. Bom, antes de encerrarmos o Conect Sport, Daniel, tem alguma pincelada final que você queira falar mais? Alguma observação sobre essa partida do Fluminense? Bom, então é isso aí. Produção, antes de encerrarmos o programa, não podemos deixar de falar do grande evento do futebol amador aqui de Carapicuíba. Mais uma vez, ponderando para vocês, sábado teremos o rachão fim de ano entre o rachão do CSU e também a amigos do marketing da Várzea. Um abraço aí para o Robson Metais da Coab. Jogo que acontecerá sábado, 7h30 da manhã. Levar 1 quilo de alimento, e o jogo acontecerá na arena do CSU Ariston, aqui em Carapicuíba. Então, vá prestigiar esse grande jogo que acontecerá amanhã, no sábado, 7h30 da manhã. Rachão do CSU contra amigos do marketing da Várzea, Arena CSU. Levar 1 quilo de alimento. Bom, agradecemos imensamente até aqui a sua audiência. Nosso Conect Sport dessa sexta-feira está terminando por aqui, assim como a edição desse ano de 2023. Agradecemos imensamente, principalmente, eu faço um anúncio aqui especial agradecendo ao Daniel Godoy, que participou do programa de hoje, mas tenho que agradecer a toda a minha equipe. É claro que os nossos comentaristas têm algumas vezes suas tarefas
por fora do nosso programa, mas nos ajuda muito quando não participa nos bastidores do nosso programa. Agradeço ao Gabriel Sanches, do Rio de Janeiro, ao Johnny Pereira, de Mojimirim, e ao Daniel Godoy, que finalizou esses últimos programas do ano ao meu lado. E muito obrigado, Daniel, por mais um grande Connect Sport no seu lado. Desejo a você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. E ano que vem, a partir do final de janeiro, estaremos juntos no nosso programa. É isso mesmo, Gomes. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela confiança que você me proporcionou desde o começo do ano passado. Agradeço também a você que está do outro lado da tela, porque sem vocês isso aqui não serviria para absolutamente nada. E é óbvio, tenho que agradecer também aos nossos comentaristas Gabriel Sanches, a também o Johnny Pereira e, é claro, ao Gustavo Oliveira, enfim, da técnica, que sem o trabalho dele também nosso programa não iria ao ar. E é isso, desejo a todos um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, que 2024 seja um ano de muita paz e de muita alegria. Forte abraço a todos. Forte abraço, Daniel. Em 2024. Agradecemos imensamente até aqui, a todo ano, a sua audiência, a sua interação conosco. Mais um ano finalizado, nosso segundo ano finalizado frente a esse grande projeto do Connect Sport. Desejo aos meus comentaristas Johnny Pereira e Gabriel Sanches um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, assim como vocês que nos acompanham. Desejo a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e um Feliz Natal também para o Gustavo ali do outro lado da técnica ali, porque sem ele o programa não entra no ar. E agradecer imensamente até aqui a sua audiência, a sua colaboração. Fizemos grandes programas, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas o importante é que concluímos mais um ano ao seu lado. 2024 estaremos de volta depois, no finalzinho de janeiro, para o início dos campeonatos estaduais. Um programa completamente remodelado, com um novo cenário, com muitas novidades para vocês que nos acompanham. Portanto, fiquem no aguardo. É um mêsinho só, o tempo passa rápido. Logo, logo estaremos de volta no ano que vem com mais um Connect Sport, trazendo cobertura do Campeonato Brasileiro Série A e B, futebol internacional, tem Copa América, tem Olimpíadas e tem muito mais para abordarmos ao seu lado, além da Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. A todos, desejo aqui em todos da Connect Brasil TV e ao Connect Sport, a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e 2024 estaremos juntos. Bom, Gustavo, pode encerrar o nosso programa com a homenagem ao Manchester City, campeão mundial, e depois encerra o nosso Connect Sport. Fiquem todos com Deus e até 2024. Tchau, tchau!